Mohini. Deixa eu ver quanto tempo que eu tenho aqui para eu ter uma ideia. Tem 10 minutos. Oh my God. Então assim. Então, Mohini Murti, a 13ª manifestação, que é na sequência do passatempo, do Samudra Mantra. Opa! Aqui eu não coloquei imagem. Então, informações gerais, ela é única das 22 manifestações em forma feminina, né, gente? Ela é uma manifestação de Krishna como mulher, e é a beleza única de Mohini. Então, Mohini é descrita no Bhagavatam que não existe nenhuma outra personalidade no universo tão bela quanto Mohini Murti. E aí é ressaltado que não tem para nenhuma Apsara, não tem nenhuma Apsara que se compare com Mohini, nem Lakshmi Devi, que é a forma mais bela de todas, porque até Prabhupada, é dito num dos versos, e Prabhupada ressalta que Lakshmi é a mais bela de todas, mas quando seu companheiro, Narayana, assume a forma de uma mulher, ele se torna mais belo que a sua própria companheira. Então, ela se torna a mulher, o próprio Krishna se torna a mulher mais bela, assim como Mohini Murti. Então, não existe comparação nenhuma. Até vi um debate num fórum, assim, de debates védicos, etc., eles tentando ver quem era mais bela, se era uma Apsara X ou Mohini Murti, assim. Aí, ainda bem, algumas pessoas trouxeram referências do Bhagavatam que deixa bem claro, assim, que não tem competição com ninguém mesmo. Então, o nome Mohini, ele vem da palavra morra, ou seja, ilusão. Então, Mohini é o aspecto feminino de morra. Então, é basicamente uma encantadora, no sentido de encantamento, ou uma ilusionista, que causa uma ilusão, que causa um encantamento no outro. E os demônios, eles foram rejeitados por Lakshmi, mas eles aceitaram Varuni, que é a deusa dos bêbados, como eu descrevi na outra apresentação. Então, o Senhor encarna como Mohini Murti. Vou fazer a descrição do passatempo na sequência, no fluxo de contexto do passatempo. Então, os demônios, eles roubam a jarra de néctar das mãos de Dhanvantari, e os devas ficam muito melancólicos, e eles vão se refugiar em Vishnu. Aí o Senhor consola os devas, eu coloquei os demônios aqui, mas o Senhor consola os devas, dizendo para eles que ele ia aparecer numa forma que iria encantar os demônios de tal forma que eles iriam entregar o néctar. Então, meio que Vishnu entrega assim, o jogo para os devas, e os devas ficam apaziguados. Ele não explica tudo, mas ele diz para eles ficarem tranquilos que ele ia aparecer numa forma que ia confundir os demônios. Aí os demônios começam a brigar, eles estão com o néctar, eles roubaram de Dhanvantari, e aí eles começam a brigar entre eles sobre quem vai beber o néctar primeiro, porque claro que ia acontecer isso, né? Aí os Daityas, que é uma espécie de demônios, mais fracos, eles começam a argumentar que o néctar deveria ser compartilhado com os semideuses, porque os dois bateram, né? Os dois tiveram esforços. Mas isso era uma argumentação pseudo-virtuosa, porque na realidade eles eram mais fracos e eles não queriam que os demônios mais fortes bebessem sozinhos. Então, esses diálogos, essas apresentações sobre o comportamento demoníaco e comportamento divino, eles vão mostrando de forma prática para a gente qual é a mentalidade demoníaca e qual é a mentalidade divina, que nem é descrito no capítulo 16 do Bhagavad Gita, né? As naturezas divina e demoníaca, que a gente está vendo na prática, argumentação, mentalidade, atitude e tudo mais. Então, esses demônios mais fracos, eles não estavam preocupados com os devas de fato. O que eles realmente queriam era simplesmente que os mais fortes não bebessem. Então, eles demonstram como se, não, temos que ser justos primeiro com os devas, né? Aí, nesse momento, aparece Mohini Murti. Aí vem a descrição do Srimad Bhagavatam, canto 8, capítulo 8, do verso 41 ao 46. A suprema personalidade de Deus, Vishnu, que pode neutralizar qualquer situação desfavorável, então assumiu a forma de uma mulher extremamente bonita. Essa encarnação como mulher, Mohini Murti, foi muito agradável para a mente. Sua tez assemelhava-se à cor de um lótus negro recém-crescido, e cada parte de seu corpo estava lindamente situada. Suas orelhas eram igualmente decoradas com brincos, suas bochechas eram muito bonitas, seu nariz levantado e seu rosto cheio de brilho juvenil. Seus seios eram grandes, faziam sua cintura parecer muito fina. Atraídos pelo aroma de seu rosto e corpo, abelhas zumbiam ao redor e, portanto, seus olhos estavam inquietos. Seu cabelo, que era extremamente bonito, tinha guirlandas de flores malika. Seu pescoço, de construção atraente, era decorado com um colar e outros enfeites. Seus braços eram decorados com pulseiras,
seu corpo estava coberto por um sari limpo e seus seios pareciam ilhas em um oceano de beleza. Suas pernas eram decoradas com sinos nos tornozelos, por causa dos movimentos de suas sobrancelhas enquanto ela sorria com timidez e olhava para os demônios. Todos os demônios estavam saturados de desejos luxuriosos e cada um deles desejava possuí-lo. Então, imagina, Vishnu aparece como uma bela mulher. E ele encanta completamente os asuras, e essa é a forma belíssima dela. Então, os demônios estavam brigando, eles avistam Mohini, que é a própria suprema personalidade de Deus, e ela começa a ir na direção deles. Aí, Prabhupada comenta, no verso 3 do capítulo 9, que os demônios começam a fazer perguntas para Mohini, no sentido de onde que você vem, quem é o seu pai, de quem você pertence, eles percebem que ela é solteira. E aí Prabhupada explica que por eles perceberem que ela é solteira, eles fazem essas indagações porque eles queriam saber quem era o pai de Mohini para que eles fossem pedir ela em casamento. Então, basicamente, a posição dos asuras é um pouco mais elevada que a nossa sociedade de Kali Yuga, que as pessoas... porque na sociedade de Kali Yuga a gente nem pensa em casar, né? Assim, pensa em desfrutar do corpo um do outro e nem pensa em casar e tudo mais. Mas os asuras aqui, eles estavam perguntando para Mohini para poder casar com ela, porque eles queriam casar com ela, eles queriam desfrutar dela, mas eles queriam saber quem era o pai para pedir em casamento. Então, essa era a postura dos demônios, né? E aí eles ficam totalmente agitados mentalmente, somente de ver Mohini, e acreditavam que ela havia ido até lá para conseguir um esposo. A mentalidade deles é essa, ela estava indo, aproveitando o passatempo para poder casar com alguém. E aí ela ia escolher entre os asuras e os devas. Então, os demônios pedem a Mohini para resolver a situação da jarra de néctar, já que ela tinha a atenção de todos. Então, imaginem só a cena, os devas estão num canto lá, desolados, e os asuras estão brigando por causa do néctar, e chega Mohini e tira a atenção da briga toda. E ela chega toda, é descrito, né, que ela chega muito gentil, com palavras muito amáveis, e olha com um olhar cativante para eles e tudo mais. E aí eles vão dizer, não, você é a pessoa, eles querem cativar ela também, e aí eles vão dizer para ela, não, você é a pessoa que pode... Amada, tem como fazer menos barulho? Obrigada. Você é a pessoa que pode resolver essa situação para a gente. E aí eles entregam a jarra de néctar para ela e pedem para ela resolver, né, como é que ia fazer com a jarra de néctar. E aí Mohini vai responder para eles assim, sou apenas uma prostituta, como podem depositar tanta fé em mim? Isso está exatamente como está no verso, que é no verso 9 do capítulo 8, e aí é descrito que, na realidade, a suprema personalidade de Deus fala isso com um tom muito sério e grave. Ele diz de forma grave essa frase. Só que os demônios, eles enxergam como um gracejo. Prabhupada diz, eles enxergam diferente do tom que ela estava dizendo. Ela diz de forma grave, muito séria, tipo, como vocês podem, é como um chamado de consciência de Vishnu, assim. Como que vocês podem depositar tanta fé em mim? Olha como eu estou me apresentando para vocês. Você acha que uma pessoa séria se apresentaria assim? E mesmo assim, os demônios, eles não enxergam, eles só veem como um gracejozinho e diz, ela tá afim da gente. É bem assim a descrição. E aí, Prabhupada comenta no significado que o aparecimento de Mohini, ele assemelha-se à vinda de Buda, porque Buda vem para enganar os ateístas. Da mesma forma, Mohini vem para enganar os ateístas. E uma pessoa santa, ela perceberia a realidade da situação. Então, não é exatamente que eles foram enganados por Vishnu, mas eles são enganados pelos próprios desejos luxuriosos deles. Então, os demônios tomam como gracejo a fala de Mohini e entregam o néctar nas mãos dela. É importante ressaltar que esses asuras, eles não confiaram em ninguém que apareceu até então. Tinham devas ali, tinha Kurma como Vishnu, Dhanvantari apareceu, eles não respeitaram, roubaram o jarro da mão. Lakshmi Devi, eles até ofereceram honra, mas quando viram que ela não deu a mínima para eles, eles ficaram meio de cara também. Então, eles demonstram aqui respeitabilidade e reverência simplesmente por causa dos desejos luxuriosos, porque até então eles não tinham conseguido respeitar ninguém respeitável que apareceu antes para eles. Então, existe um momento de preparação para beber o néctar, né? Mohini pede para fazer uma fileira de devas e uma fileira de asuras e deixa os dois bem separados. E aí tem as preparações são sacrifícios de fogo, mantras, banhos de rio. Então, cada um, os devas e os asuras vão se preparar
em termos de sadhana e consciência e tudo mais, para poder beber o néctar. Depois ela traz eles para esse salão, faz uma fileira, um lado os asuras, outro lado os demônios, e aí Mohini entra com a jarra de néctar. Então, imagino que é essa cena, né? E deixa todos encantados. Os devas também estavam encantados, mas eles não estavam iludidos, o que é diferente. E os asuras estavam completamente iludidos, achando que ela estava... Cada asura descrito, ele achava que ela estava afim dele, pessoalmente dele, assim, né? Então, Krishna não considerou prudente distribuir o néctar entre os demônios, porque ele conhece a natureza dos demônios, Prabhupada coloca no significado, então ele nem cogita isso. E aí ele fala, é descrito que Mohini chega com palavras afáveis, ela dribla os demônios e dá o néctar primeiro para os semideuses. Eu vou pedir mais 5 minutos para vocês. Porque aí ela chega, acabou meu tempo agora, vamos ver se eu consigo em 5 minutinhos finalizar. Aí ela chega para os demônios e começa a falar afavelmente, ela diz bem assim, gente, os devas são muito egoístas e eles estão muito ansiosos e são muito impacientes para beber o néctar. Então, para eles não incomodarem, eu vou dar o néctar primeiro para eles e depois eu dou um pouquinho para cada um e depois eu dou todo o resto para vocês. Ela diz isso para eles e eles ficam tipo, como que a gente não vai confiar nela, né? Porque eles não queriam criar nenhuma ruptura, porque eles ainda almejavam desfrutar dela, então eles não queriam ter nenhum problema, então eles confiam absolutamente, ok, ela não vai enganar a gente. E aí Mohini vai, distribui o néctar para os semideuses, para todos eles, e não sobra nada para os demônios. Mas tem um asura, um demônio, que percebe que tem alguma coisa errada. E aí, Rahu, ele se veste de deva e senta entre Surya e Chandra, entre o Sol e a Lua personificados. Então, na hora que Mohini vai dar o néctar para Rahu, bem na hora, o Sol e a Lua percebem que tinha uma personalidade demoníaca disfarçada entre eles. Nesse momento, eles falam para Mohini, e Mohini pega sua Sudarshana Chakra, ela é a suprema personalidade de Deus, e corta a cabeça de Rahu. Só que o néctar não conseguiu passar do pescoço, mas ele chegou na cabeça. E aí, por isso, o corpo decepado morre, mas a cabeça sobrevive. E aí ela se torna esse planeta Rahu, que a gente conhece no Jyotish, astrologia védica e tudo mais, que é eterno inimigo da Lua e do Sol. Por que ele é? Porque a Lua e o Sol entregaram Rahu para Mohini. E é isso que causa os eclipses e tudo mais, então já entra a astrologia, é bem legal. E aí, nesse momento que ela corta a cabeça de Rahu, acaba essa parte do passatempo e o Senhor revela a sua forma original. Agora, vocês imaginem o quão de cara e quão irado ficaram os demônios quando eles descobriram que Mohini era o próprio Vishnu, que eles tanto odeiam e que eles ficaram completamente ludibriados por ela. Então, a raiva dos asuras é descrita, assim, em alguns versos, e depois começa uma batalha gigantesca, que tem mais de um capítulo descrevendo essa batalha, que tem Bali Maharaj e tudo mais, só que os devas estão super poderosos, né, porque eles tomaram o néctar. Então, nessa batalha é bem interessante a descrição da batalha no Bhagavatam. Aí, depois é dito assim, tem uma parte que eu quis ressaltar, que é uma das lições, assim, do passatempo, tem várias, mas um dos aspectos que eu quis ressaltar é esse aqui. O lugar, a hora, a causa, o propósito, a atividade e a ambição eram todos iguais, tanto para os semideuses quanto para os demônios. Mas os semideuses alcançaram um resultado e os demônios outro. Como os semideuses estão sempre sob o abrigo dos pés de lótus do Senhor, eles poderiam facilmente beber o néctar e obter o seu resultado. Os demônios, porém, não tendo buscado abrigo aos pés de lótus do Senhor, não conseguiram alcançar o resultado que desejavam. Ou seja, eles fizeram a mesma coisa, no mesmo local, no mesmo momento, com o mesmo propósito, que era tirar o néctar da imortalidade, e tiveram o mesmo esforço, e mesmo assim, eles não conseguiram o resultado porque eles tinham a intenção errada, e eles não estavam servindo a Vishnu. Eles não eram subalternos, né? Não se colocavam como servos perante Vishnu. Então, essa é a posição dos nossos esforços nesse mundo material, né? Eles não resultam no que a gente quer porque a gente não coloca Vishnu no centro. Tem outro passatempo, mas o meu tempo já acabou. Oh, meu Deus! Que é o Senhor Shiva e Mohini. Que dó. Vamos fazer assim, eu vou encerrar por aqui. Eu queria contar esse para vocês. Mas se sobrar um tempinho no final eu conto, se não no próximo encontro daí eu conto, senão eu mando os slides e mando um áudio lá no WhatsApp. Conta hoje.
São só 2 slides esses. Posso contar, então? O que vocês acham? Ai. Eu tô perguntando, se disserem que não, eu paro. Eu acho que não, podia contar hoje, porque não vai dar tempo para todo mesmo. São 2 slides. Eu vou resumir bem rapidinho. Senhor Shiva e Mohini Murti. Ainda tenho 1 minuto. O senhor Shiva, depois passa toda essa história, aí o senhor Shiva vai com a esposa dele, Uma, até a morada do senhor Vishnu, depois de lhe oferecer belas orações e pede para ver a forma de Mohini que iludiu os demônios. Então, ele oferece belíssimas orações, são descritas em vários versos, e depois ele pede para o senhor Vishnu, por favor, senhor, me mostre a sua forma como Mohini que iludiu os demônios, eu estou muito curioso para ver essa forma. Então, a reação de Vishnu quando recebe esse pedido de Shiva é que ele fica grave e ao mesmo tempo sorridente. Ele fica grave porque ele sabe que essa forma, ela causa essa ilusão, ele pensa assim, isso não é uma boa ideia, né? Mas ao mesmo tempo, ele fica sorridente porque ele pensa assim, eu vou cativar Shiva, eu vou ter Shiva nas minhas mãos com essa forma, ele quer brincar com Shiva. Então, ele fica sorridente no sentido de que ele também conhece a potência de Shiva. Ele sabe, eu vou explicar depois, que são coisas diferentes a ilusão dos demônios e a ilusão que Shiva entra. A esposa de Shiva é Durga, a própria energia ilusória material, e nem ela pode controlar o senhor Shiva. Então, imagina a posição do senhor Shiva, né? De repente, então ele faz o pedido, Vishnu dá essa carinha de grave, sorridente, diz que ok, vou te mostrar então. Aí ele desaparece. Aí tá lá, Uma e Shiva parados, e do nada muda todo o cenário, aparece uma floresta, um caminho de uma floresta, e aparece uma bela mulher brincando lá no meio das árvores com uma bola, quicando uma bola, assim. Essa é a descrição do Bhagavata. Aí o senhor Shiva começa, eu pulei toda a parte dessa descrição, mas eu vou contar rapidamente, que ela tá picando a bola, ela tem um corpo que é descrito, os braços, as coxas, tudo como um corpo perfeito, imagina o próprio Vishnu, né, em forma de mulher, e aí ela tá picando a bola, e ela faz gracejos, o cabelo solta, ela olha para ele com olhares provocativos, e Shiva começa a observar, e mesmo a esposa de Shiva fica completamente cativada. Shiva também está com seus associados, fantasmas, etc. Ele está acompanhado por um monte de gente. E aí ele está observando essa forma, e ela começa a quicar a bola, e o sari começa a cair, então ela vai ficando meio nua, e ela tenta prender o cabelo enquanto arruma o sari, continua quicando a bola. E Shiva começa a observar aquilo, e ele vai entrando num local, assim, de completo encantamento. Então Shiva esquece até mesmo da sua bela esposa que está do seu lado, e dos associados presentes. E ele, imagina, a esposa dele, Durga, é belíssima, mas, mesmo assim, ele ficou encantado com a beleza de Mohini. Encantado, gente, ele não ficou assim, nossa, que bonito, ele enlouqueceu. Essa posição de Shiva, ele enlouqueceu atrás de Mohini. Aí diz assim, o senhor Shiva persegue Mohini, que já estava despida devido a correr atrás da bola com seu sari caindo. Então, o sari vai caindo e ela vai se mostrando para ele, e aí Shiva enlouquece e ele agarra as tranças de Mohini e dá um abraço nela, e Mohini tenta se desvencilhar. Então, sendo uma criação de Yogamaya, Mohini desvencilha-se do abraço terno de Shiva e foge. Essa é como está no verso do Bhagavata. E imagina, ela consegue se desvencilhar de Shiva, mesmo em termos de força, porque ela é Vishnu, né? E aí é descrito que, como se estivesse sendo atacado por inimigos na forma de desejos luxuriosos, Shiva corre atrás de Mohini Murti. Então é descrito como um ataque de inimigos. E é bem interessante porque Prabhupada vai comentar nos significados que a luxúria, quando ela comete uma entidade viva, seja um homem ou uma mulher, ela é um ataque de um inimigo, né? E aí o comentário de Prabhupada. E esse ponto é bem legal, porque por mais que Shiva esteja encenando toda essa questão de estar louco para o Mohini, etc., é importante salientar que Shiva não está na mesma posição dos Asuras. Até porque, se Shiva e os Asuras pudessem ser comparados nesses dois passatempos, a gente poderia entender que Shiva é mais fraco que os Asuras, porque os Asuras, eles ficaram encantados, mas eles não enlouqueceram. Vocês viram, a descrição foi essa, eles ficaram ludibriados mentalmente, mas eles não agarraram, eles não correram atrás, eles não fizeram nada disso, eles continuaram sentados no lugar deles, esperando a oportunidade que talvez desse para ter um encontro com ela. Isso. Se a gente fosse entender eles como iguais, significa que Shiva era mais fraco, porque Shiva saiu correndo por diversas partes do universo atrás de Mohini. Ela fugindo dele e ele indo atrás dela, enlouquecido. Então, Shiva não é mais fraco que os Asuras.
E aí o comentário de Prabhupada é o seguinte: o Senhor Shiva não pode cair vítima de Maya. Portanto, deve-se entender que o Senhor Shiva estava dominado pela potência interna do Senhor Vishnu. O que acometeu o Senhor Shiva não foi a mesma luxúria dos Asuras, foi a devoção dele imensa por Vishnu. E ela se expressou nessa forma porque estava na forma perfeita para esse tipo de relação de raça conjugal entre os dois, entende? Então, o que acometeu ele foi a potência interna. E não a potência ilusória, como foi a questão com os Asuras. Foi um passatempo foi Mahamaya, com a mesma personalidade, e com Shiva foi Yogamaya. Correndo atrás de Mohini, o Senhor Shiva eliminou muito sêmen, embora sua ejaculação nunca seja em vão, é descrito no verso. Então, Shiva ejaculando não é como um homem qualquer ejaculando, né? O Senhor Shiva, ele não é diferente de Vishnu, né? Então, onde o sêmen caiu, surgiram minas de ouro e prata. Mohini passou especialmente por locais onde grandes sábios estavam meditando. Prabhupada comenta que Mohini fez questão de passar por damas sagrados, onde grandes almas estavam em profunda meditação, para que essas grandes almas vissem o Senhor Shiva correndo atrás de Mohini. E aí Prabhupada comenta que a lição que Vishnu queria dar nos sábios é que mesmo o Senhor Shiva tinha ficado ludibriado por uma forma feminina, o que dirá deles? Para que eles nunca negligenciassem o cuidado em relação a isso, que tipo, eles nunca se sentissem seguros o suficiente ao ponto de negligenciar a relação com o sexo oposto, porque eles podiam cair da posição exaltada deles por causa disso, né? Depois de ter jorrado o seu sêmen, o Senhor Shiva arrefeceu e percebeu como havia sido atacado. Então, Prabhupada comenta no significado desse verso que assim como um homem ou uma mulher que tenha seu ápice na relação, depois ele volta à realidade, né? Essa é a natureza real da relação sexual nesse mundo, que ela tem o seu ápice e depois a consciência muda completamente depois que aquilo passa. Então ele arrefece, o Prabhupada comentando no significado, ele arrefece e ele percebe a realidade. Toda a atração dele passa no momento que ele ejacula. Então ele percebe que ele foi enganado por Vishnu. Só que a reação de Shiva é incrível, porque ele não fica em nada surpreso, e ele fica orgulhoso de ter um mestre tão excelente como Vishnu. Ao ver o Senhor Shiva tranquilo e desinibido, tá? É exatamente como está no Bhagavatam, o Senhor Vishnu ficou muito satisfeito, porque ele viu que Shiva não ficou em nada constrangido, porque aí Vishnu fala para ele, mesmo depois de tudo isso, você não deixou sua posição, porque Shiva sabia que ele tinha ficado dessa forma porque era Vishnu, e não porque ele tinha caído da posição dele, né? Então, Vishnu fica muito satisfeito que ele não ficou com vergonha, que foi na frente da esposa ou dos associados. Ele fica assim, realmente o meu senhor é muito superior a mim, alguma dúvida? Tá aí uma demonstração disso. Então, dessa forma, Vishnu abençoou Shiva e conclui instruindo sua esposa sobre a personalidade suprema na qual ele estava sempre meditando. Então, a conclusão desse passatempo é Shiva instruindo uma sobre a grandiosidade de Vishnu. Aí ele fala para ela assim, você pergunta sobre quem eu estou meditando? Então, é sobre essa personalidade, que você viu agora tudo isso. Aí acaba. Então tá.